Olá a todos, eu sou o Carlos Júnior e estamos aqui com mais um papo no VC Square. Hoje eu tenho o prazer de bater esse papo com o Francesco, representando aqui a Bossa, a antiga Bossa Nova, agora Bossa Invest, né? Bossa Invest. E a gente estava conversando um pouco aqui antes, né? Que a gente sai do papel, e eu tenho uma relação de longa data com a Bossa, né? Ainda logo depois que o PR fundou, o Kepler entrou e a gente fazia e faz até hoje com investimentos. Então, obrigado pelo convite para bater esse papo, seja bem-vindo. Não, obrigado a você, Carlos. Eu faço parte da Bossa relativamente há pouco tempo, né? Eu virei representante comercial do fundo agora em agosto desse ano, né? Então, para mim é uma honra poder levar, né, essa chancela, enfim, o pensamento da Bossa, a visão de mercado que a Bossa tem para todos os palcos necessários, né? Muito legal, cara. E como um grande parceiro, como eu falei, a gente está toda hora trocando de flow, co-investindo, porque eu acho que esse mercado ficou muito maduro, né? Estava conversando que antigamente, quando eu comecei há mais de 10 anos atrás, você viu uma grande oportunidade e falou, não vou contar para ninguém, vou investir sozinho nisso aqui. E hoje em dia já é o contrário, né? Não, se eu vejo quem é que está co-investindo comigo, que vai diluir o risco, vai somar ajuda para aquele empreendedor, para aquela startup. Então, e a Bossa tem sido, por ser um dos VCs mais ativos e com um posicionamento muito forte, né? Ele tem sido um grande parceiro de troca de deal flow. Como é que você vê isso? Como é que está o momento da Bossa? Fala um pouquinho para a gente como é que foi esse ano, quais as expectativas para o ano que vem. Bom, então, pegando, né, a deixa que você falou, essa parte da diversificação e do co-investimento ela é muito importante, né? A gente hoje entende que VC, digamos, VC old style, né, como você falou, um VC que pega uma empresa, que sozinha ela levanta, depois acompanha ela até virar um unicórnio. Isso é um modelo de negócio que hoje, né, um mundo interconectado como hoje, com a inteligência artificial, uma rapidez, né, de evolução financeira tão grande, não vale mais a pena, né? Ao contrário, a Bossa sempre aceitou essa realidade, o tipo de investimento dela, ao contrário, é exatamente isso, é um grande volume com uma grande rotatividade. E o fato dela ter ticket não necessariamente muito grande em cada empresa onde ela entra. Então lá entra a diversificação. Então, só para você ter noção, a gente hoje, em cada pool, né, de investimento que a gente tem, não entra em mais de 3,5% em cada empresa. Então, tipo assim, não teria nem como, né, se não tivesse uma colaboração entre mais fundos, mais VC, mais investidores anjo, não teria nem como levantar efetivamente o capital inteiro que aquela empresa, né, gostaria de levantar. Então, para corroborar esse negócio que você falou, enfim, a diversificação não só no portfólio, mas do ponto de vista de quem investe é fundamental, digamos assim, um conceito base lá na Bossa. Esse ano a gente teve agora, eu tive presente, né, no evento de final do ano, que a gente teve na terça passada. A gente teve uma apresentação muito interessante de uma das nossas saídas, talvez uma das mais remuneradas, né, na história recente. A gente teve a venda da nossa participação da empresa NextFit para a Cloud9, que é um outro fundo de Venture Capital que pega empresas mais maduras, né? A gente é concentrado mais nessa região entre pre-seed, um pouco pós-seed, pré-ABC, pré-IPO. E então a Cloud9 hoje entrou comprando a participação por 80 milhões de reais. Uau! Então, tipo assim, o ano... A participação. Exatamente. Não foi a startup, foi a participação. Exatamente. Então, já era um unicórnio ou não? Então, falta um pouco, né? Porque o unicórnio é bi de faturamento. Então, lá a gente está falando de algumas centenas de milhões, mas... De valuation, às vezes, né? Exatamente. Então, tipo assim, a gente teve um final do ano bom, né? Com essa saída. Parabéns. Tivemos várias saídas de investidores, enfim, conseguimos remunerar a nossa base de investidor. Então, digamos assim, fechamos o ano muito bem, né, com essa saída, mas tem muita coisa para o ano que vem, no último, essa expansão comercial que eu faço parte. E esse ciclo, pegando um pouquinho mais, aproveitando que está com esses números frescos, essa saída, né, vamos divulgar esse case fabuloso de vocês. Foi um ciclo de quanto tempo até vocês investirem e saírem? Acho que o total, foi 3 anos e meio. Poxa, né? Então é o early exit, né? Porque foi se fala muito em early exit quando os ciclos geralmente de startups, eles são mais longos, né?
entre 5 a 7 anos entre entrar e sair. Então, se fala muito em que se sair antes de 5 anos foi um exit prematuro, que é excelente, né? Porque você tem um bom retorno num período, se comparar com qualquer produto de investimento, mesmo em época de Selic tão alta, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, é um retorno fabuloso para os investidores, né? O que dá motiva eles a continuar reinvestindo, né? Sim, não, maravilhoso. Foi por isso que eu te falei, foi um final do ano bem positivo para todo mundo. Tem várias coisas que a gente está melhorando. Como eu te falei, hoje o foco do ano que vem, né, para a Bolsa é a expansão comercial. Tanto que esse ano eles abriram pela primeira vez na história do fundo representantes fora do estado de São Paulo, pelo menos fora da cidade de São Paulo. Tem alguns representantes que estão no estado de São Paulo, mas não em São Paulo. Eu sou uma das pessoas que foi selecionada, né, para representar a Bolsa aqui no Rio. Temos em Salvador, temos em BH, enfim. Estamos já, esse ano que vem a gente vai querer reforçar muito essa nossa penetração no resto do Brasil, né? Tentar... Vou perguntar para você um pouco sobre essa representação, mas antes quero continuar nesse assunto que eu acho que é muito legal. Assim, no Brasil, até onde eu tive meus estudos, quase não se faz IPO, né? E a maioria das saídas são por M&A, né? E algumas são para fundos que vão continuar isso. Sim. O que se torna mais difícil na minha visão, porque se não tem IPO e ele está investindo com um valuation tão alto, tem que ser uma startup que tem potencial para fazer uma saída lá fora, um IPO lá fora, né? Porque aqui fica muito difícil, né? E a primeira coisa é se a visão de vocês também vai em linha com o que eu estou falando. A segunda é, como é que está o histórico de vocês? Geralmente vocês vendem mais para fundos ou mais para IPO? A saída de vocês? Então, eu te digo, eu não tenho esse número na cabeça, ou seja, não posso te falar estatisticamente com propriedade, mas eu sei que, pelo menos os casos que eu analisei, o que eu vi, o que eu peguei consciência, a maioria é para fundos, né? Então, hoje a gente tem grandes parcerias com esses fundos mais de um estado de VC mais maduro das empresas. Então, por exemplo, essa Cloud9, no última a Constellation, que é uma empresa super conceituada lá do Canadá, de Toronto, que tem várias subempresas que estão aqui no Brasil, a Perseus, tem outra, 2 ou 3, enfim. Então, a gente está sempre se comunicando com outros fundos de VCs que eventualmente podem levar, né, as empresas, como você falou, a fazer uma IPO lá fora, abrir mercados até não locais, né? Então, só que o foco da gente sempre foi levantar um empresário que criou um bom conceito, criou um bom produto, para transformar ele em uma empresa que pode ser comprada, uma empresa bem conceituada no mercado, com um CFO estruturado, enfim. Então, a gente focou muito mais a nossa aplicação, a gente é muito bom em fazer essa parte aqui. Então, de lá para frente, a gente deixou outros players, né, pegar essa responsabilidade, enfim. Então, hoje a maioria dos nossos exits são normalmente por outros fundos que, enfim, se encarregam de levar, né, essa investida para virar o famoso unicórnio. Muito legal. Hoje, vocês têm quantos veículos hoje, cara? Quantas investidas? Quantos fundos? Então, a gente hoje tem 80 pool. Né? Nossa, desse 80, com certeza é o maior do Brasil, se não o maior da América Latina. Exato. Né? Qual o volume investido? Hoje a gente tem digamos assim, um portfólio de 512 milhões de reais. Investidos. De tudo. Acho que é atualizado ao valor da valuation. Percentual, tá. Não foi que foram investidos 512 milhões. Então... Ou foram investidos e essas participações acionárias valem mais do que os 512. Então, não, eu acho que esse 502 é o número de equity que está no nosso portfólio. Então pode ser que a gente tenha algumas partes que foram investidas que cresceram, outras que deram já saída, enfim. Hoje o que tem no nosso cofre é 502 milhões. Desses 512, a gente tem 20% próprio, né? Então é a mesma bolsa que nas pessoas dos fundadores, como o João, o Paulo Tomás, patrimônio próprio, exatamente, que está sendo patrimônio próprio. Então, 80% de investidores cotistas ou alpistas que vocês têm. Exatamente. Então, desses 80 pools que eu te falei, acho que só 15 pools são de investidores varejo, né? O restante tem secundário, tem fundo de fundo, né? A gente tem posições privilegiadas em outros VCs lá fora. Então, não só a gente tem a nossa parte ativa mesmo
no empreendedorismo local, mas a gente tem também uma parte de investimento internacional, né? Mas essa parte aqui não é aberta ao público brasileiro, é mais institucional. Assim. Entendi. E falando um pouco de deal flow, né, da busca por empreendedores e startups, né, qual é o momento que você, nesses 80 veículos que vocês têm, talvez vocês tenham teses diferentes, né? Sim. Como é que vocês pegam o cara que está na ideia também, ele já precisa estar com alguma validação, eu tenho um outro fundo que faz aqui, ou não, é só o cara já tem que estar um pouquinho mais maduro, com alguma validação. Fala um pouquinho aí para quem está escutando e quer ser investido pela Bossa, qual o momento que ele precisa estar. Então, eu vou te falar com mais propriedade, como eu te falei, dos 15 que estão abertos, que são aqueles que de verdade eu vendo. Né? Então, é o que interessa mesmo, porque quem está querendo dinheiro tem que ter disponível, né? Exatamente. Então, o que acontece? A gente tem uma barreira de entrada que parece simples, mas que é muito severa. Ou seja, que a startup tem que ter pelo menos um faturamento, e deve ter um faturamento crescente nos últimos 3 anos. Né? Então, ela tem que ter pelo menos um histórico de vida entre 1 ano e meio e 3,5, exatamente para comprovar que esse MVP, essa ideia, enfim, tem já um mercado está respondendo a ela de forma positiva. Né? Depois a gente entra no detalhe da tese e tudo mais, mas essa parte aqui inicial é quase que um dogma. Assim. Se a startup ela tem que ter no mínimo 1 ano e meio. Eu fundei minha startup tem 6 meses, vou para você... Aguarda um pouquinho. É muito early, né? Exatamente. Mas com 1 ano e meio eu já consigo me habilitar. Exato. Mas esse 1 ano e meio eu tenho que estar crescendo. Exatamente. Mas tem um faturamento mínimo, assim, comecei minha startup, foi R$1, depois foi 2, dobrei de faturamento, saí de R$10 para R$20. Estou dobrando, tá valendo ou não? Então, a única condição importante de se entender é o seguinte, como eu te falei, a nossa exposição em cada empresa que a gente entra não passa de 3,5. Então, é só fazer uma regra do 9 aí, né? Se eu tenho que entrar 3,5%, a empresa tem que valer pelo menos uma quantia que, como por exemplo, 500 mil, eu não vou comprar 30%. Eu quero entrar em 3,5%. Então, tipo assim, uma empresa que está com evaluation de 500 mil, claramente não fecha a conta, porque a gente deveria entrar com quanto? 50 mil? Então, a ideia é que a gente tenha faturamentos que andem entre a faixa de 1,5 até uns 10, enfim, não tem um topo, mas o mínimo é que seja pelo menos 1,5, 2 milhões de faturamento ano, que dá um evaluation de mais ou menos 5, mais ou menos multiplicar, né, por 3 ou 4, enfim. Então, era isso um pouco que eu queria tentar esclarecer aqui para quem está escutando a gente. Porque o valuation, essa regra, esses múltiplos, eles variam muito, né? De VC para VC, de empreendedor para empreendedor, de anjo para anjo, enfim, né? Por mais que tenha, assim, um pouco de uma regra meio estabelecida, sim, mas os indicadores, eles vão variando, né? Então, pode ser assim que um empreendedor que esteja faturando muito pouco, chega para vocês e fala assim, olha, cara, meu startup vale 20 milhões. Eu tô faturando 100 mil. Nesse sentido, ou outro, tô faturando 1 milhão e quero 5, quero diluir 25%. Então, e também vai muito do quanto ele te quer como investidor, né? Putz, olha só, para você, como seu smart money é muito forte, vai me ajudar aqui, aquilo ali, eu vou te abrir uma exceção, fazer um valuation diferenciado, né? Então, como é que vocês tratam o valuation, essa análise? É múltiplo? Já é uma regra para o setor do múltiplo? Não é múltiplo? Vocês usam mútuo? Vocês usam safe? Dependendo da parte. Para quem não sabe, assim, múltiplo não, mútuos ou safe, para quem ainda não está familiarizado, o safe é um instrumento muito utilizado no início, quando você não consegue definir muitos critérios para o valuation da startup. Está começando agora e tal. Então, o que você faz geralmente em regras gerais é o seguinte, olha, na sua próximo investimento, na sua próxima oportunidade de liquidez, eu vou pegar esse valor que eu aportei, pelo valuation que vai ser da época, só que você vai me dar um desconto porque eu tomei esse risco desse tempo todo. Sim. Então, de 20% a 30%, né? Geralmente o mercado pode ser mais, pode ser menos, mas eu acho que geralmente fica em torno aí de uns 20%. Então, ou não, o mútuo já pré-estabelece um valuation, ou pelo menos umas regras para o valuation variável, né? Sim. Então, como é que vocês fazem hoje em dia? Então, hoje, digamos assim, a seleção é muito pé no chão, né? Mesmo a gente sendo, digamos, venture capital, a gente tenta aplicar conceito
conceitos muito mais, menos ideias e mais empresa mesmo, né? Então, o nosso evaluation, como eu te falei, ele é baseado em faturamento. Então, querendo ou não, a gente não vai fazer projeções extremamente fantasiosas, simplesmente fazendo uma média de mercado de coisas parecidas. A gente entra no detalhe, entra na empresa em si, né? E essa coisa que você falou é muito importante, porque a gente, além de fazer esse dever de casa matemático, a gente também enxerga de quanto a gente pode efetivamente ajudar aquela empresa a crescer. Então, mesmo que for, talvez a matemática não bata exatamente, mas a gente enxerga que a gente tem muito a acrescentar, efetivamente a gente tenha o potencial, o poder, o conhecimento técnico de networking, de levantar essa empresa do estágio A ao estágio B, isso entra como um peso muito importante, né? Então, hoje mesmo eu falei com uma das nossas investidas, que foi investido no estado mais early, mas dado que a gente sabe que a gente pode levantar isso, né, de uma forma muito exponencial, a gente aceitou de entrar de alguma forma lá com Smart Money, talvez com um ticket menor, mas, né, entrando muito mais presente no board da empresa. Então, sem falar o nome, sem também entregar nenhum dado estratégico, mas, por exemplo, quando você fala muito mais early, quanto que ela faturava? Então, hoje, do que eu entendi, ainda não entrei em detalhe, que eu estou fazendo uma colaboração com essa pessoa, essa mulher, mas estamos lá na casa de sub-1 milhão. Né? Menos de 1 milhão. Então exatamente. Seria abaixo do que vocês buscam. Exatamente. Falei, fica um pouquinho fora do radar, mas, enfim, a gente não crava de martelo as coisas, mas é muito importante essa comunicação entre as duas coisas. Então, quanto efetivamente de dinheiro, né, valuation, que seja minimamente pé no chão, e também quanto a gente consegue compensar a falta de faturamento com o nosso know-how, com a nossa presença, o nosso conhecimento, enfim, a gente, só para você entender, né, a gente é o único nosso foco, a gente é muito agnóstico no tipo de investimento, mas a gente só pega a tecnologia. Então, a gente tem uma expertise muito grande em SaaS, né? Então, serviço, software as a service, toda essa parte de aplicativos, toda essa parte de tudo que pertence à tecnologia, seja celular, né, página, enfim, consolidadores de posição de CFO. A gente tem literalmente qualquer tipo de software que você possa imaginar, a gente tem alguma coisa parecida já no nosso portfólio. E pegando assim, eu quero até falar um pouco dessa parte da tese também, né, de tipo de startups, mas vou até voltar antes no exercício anterior. Então, tá pré-early, né, ali tá para vocês, menos de 1 milhão. Qual foi o valuation que foi definido para essa startup? Então, esse detalhe eu não posso te abrir porque também eu não sei. Tá. Essa parte aqui Vamos supor, quanto você acha que deve valer uma startup dessa? Porque é só um caso hipotético. Eu estou falando dessa, mas poderia ser qualquer outra. Peguei uma que fatura menos de 1 milhão, geralmente eles estão com valuation quanto no portfólio de vocês? Então, como eu te falei, depende muito. É muito variável, mas acredito que, faturamento de 1 milhão, como eu te falei, a gente considera mais ou menos um evaluation de 3,5 a 5. Depende muito como eu te falei, dessa outra parte aqui, né, do potencial de expansão. Porque esse aqui determina o múltiplo, né, que a gente vai utilizar, mas determina também a confiança com a qual a gente consegue efetivamente performar esse múltiplo. Porque múltiplo por um múltiplo não tem muito... fiz a média de mercado, o múltiplo é esse. Tá. Eu sou muito desconfiado quando eu ouço essas coisas. Não, porque é a média de mercado. Tá, mas no caso tem uma empresa aqui, não tem uma média, então... E geralmente cheques menores, né? Uma startup nessa fase, ela está buscando quanto mais ou menos de dinheiro? Então, isso é uma coisa que, por exemplo, é muito difícil de alinhar com o investidor. Né? Então, muitas vezes, o investimento ou não investimento, ele é determinado muito pela percepção do investidor, seu investido, né, seu empresário está sabendo do que está falando. Porque eu já vi, né, pessoas pedindo evaluation a dezenas de milhões com faturamento de centenas de milhares de reais. Então, assim, isso é muito descolado assim, da nossa realidade. Então, às vezes, né, quanto o cara procura, quanto ele de verdade deveria usar, esse é o maior hiato que a gente encontra nesse negócio de VC. Acho que talvez seja a coisa mais difícil fazer esse encontro, né, entre a expectativa do empresário e a expectativa do investidor. Então,
esse aqui também é uma luta toda hora, mas normalmente, né, a gente, como eu te falei, gosta daquele número de ouro de 3,5. Então, a gente sempre tem um cheque entre 300 mil e 600 mil, 700 mil. Mesmo nessa fase mais early. Não, então, nessa fase early, normalmente não se passa de 300 mil. E aí, então ele tá buscando também, você também está co-investindo. Em que sentido você diz isso? Você não vai ser o único investidor dele nessa fase. Não, nunca. Porque aí ele vai ter uma diluição um pouco maior, né? Porque se você botar uns 500 mil e alguns outros botaram mais 500 mil, se tiver um outro, vai ser 1 milhão. E 1 milhão para um valuation de 3,5, então, 5, por isso, é 20%. Então, isso pode ser uma determinação, como você falar, isso pode determinar a nossa não entrada. Então, vai diluir demais. Quando o cap table não fecha a conta, a gente já sai. Se tiver que botar o cheque menor, vocês botam ou não, cara? Então, acho que para compor aqui, eu estou buscando 500 mil, então, para diluir 10%, você bota 100 mil? Olha, ou tem um mínimo de cheque? Não, menos que isso não faz sentido para a gente, porque discurso... é muito esforço para pouco retorno, talvez. Então, que eu sei, tipo assim, eu só mentiria se eu te falasse com propriedade, porque eu não sento nessas mesas lá no fundo, então eu nunca tive que tomar ou presenciei decisões desse tipo, mas com certeza eu nunca vi um cheque menor que 350 mil reais. Pronto, então assim, né? Ou abre espaço para vocês estarem no início um pouco maior, nesse co-investimento, mesmo co-investindo, ou talvez não faça sentido, tem que pegar startups mais maduras que vocês conseguem ter um pouquinho mais de investimento para valer tudo, né? E aí me leva uma outra etapa, cara. Quantas investidas vocês têm? Então, eu estava fazendo essa conta antes, mas se eu contasse só esse aqui das 15 pools que estão mais abertas que eu diretamente eu vendo, mais ou menos cada pool tem uma média entre 8 e 12 empresas, né, para cada tese. Então, vamos fazer 10 por 15, são 150 empresas. Né? 150. Pelo menos esse aqui abertas agora, mas você compondo todos os pools, eu acho que a gente supera mais de 500 investidos. E como é que vocês fazem para acompanhar todos esses investimentos? E mais do que acompanhar, porque acompanhar eu acho que você até pode ter um processo automatizado, onde elas informam, você cobra as informações, valida, né? Mas e para apoiar, né? Como é que é o processo de vocês de apoio desse smart money que a gente tem falado aqui para as startups? Sim, então, é exatamente por esse motivo que a gente deixa cada pool tão pequeno, né? A gente não faz pool de 50, 40, a gente não pulveriza tanto assim, exatamente por esse motivo, porque a gente gosta de acompanhar, a gente é bom em acompanhar, ou seja, o que diferencia a gente do restante do mercado de VC é exatamente esse negócio de pegar o empreendedor, atravessar com ele a tempestade e levar ele do outro lado. Então, a gente tem diretores que pegam de baixo, né, da própria gerência 2 ou 3 pools no máximo. E tem todo um time de analista, enfim, é uma espécie de hierarquia árvore de Natal, né? Então, nisso a gente acompanha de verdade, muito de perto as empresas, sabe? A gente tem encontros cíclicos, os analistas mais júnior ficam acompanhando os números das empresas com uma frequência bem alta, os nossos diretores de pool, né, que são, por exemplo, um que é o mais perto de mim, se chama Jairo, ele presencia, né, participa das reuniões de bordo das empresas, orienta de forma ativa, né, não é só, ok, me mostra os números, tá bom, não tá bom, não, mas vamos entrar no detalhe. O que está acontecendo com esse produto? Tem uma margem baixa? Por que a gente está precificando desse jeito? Vamos fazer outra coisa? Vamos pegar um dinheiro no mercado? Tá, vamos pegar um empréstimo. Essa taxa está boa, a gente vai conseguir, né, bater os interesses, né, dos juros com o que a gente prevê de receita, enfim, é literalmente um acompanhamento na unha, né? Então a gente fez isso com muita paixão, muita paciência e muito tempo, né? Porque os caras lá trabalham muito, assim. Não é um daqueles fundos que ficam lá, né, nos prédios da Faria Lima, tomando café, falando né, do mundo. Toda vez que eu visito lá a nossa sede lá em São Paulo, tá sempre alguma reunião rodando, o analista coletando dados, então, tipo assim, não é um fundo que fica, né, girando os polegares, esperando que o negócio dê certo. Não, faz acontecer. E muita gente, né? Porque com um portfólio grande, você, mesmo tendo essa hierarquia, essa divisão de quem está mais operacional, mais júnior coletando dados, ou até quem é mais estratégico, um diretor com uma quantidade um pouco menor de fundos, né, acompanhar,
é muita gente, né? Então, sim, um bom trabalho, um bom trabalho. Algum fundo, os fundos que já fecharam, como é que tem sido a média de retorno de vocês, assim, para a gente poder falar para os investidores que estão interessados, inclusive, em co-investir com vocês? Então, a gente tem esses dados, para a gente são muito positivos, né? Pegando a média do fundo todo, a gente tem 10% de drawdown, né? Digamos, de investimentos que virou pó, que pela média do mercado é muito boa, porque normalmente em VC a gente está falando de 30 para cima. Okay. Então, hoje a gente cravou os dados que eu vi agora no último evento, atualizados, era 10, bom, né? De perdas, né? Dos que não dão certo, né? Exatamente. Das startups que foram investidas e que a gente, que muito provavelmente você perdeu o dinheiro do investimento, porque o 10% é realmente baixo. Porque não deu retorno. E aí a gente tem hoje uma média, né, pegando o histórico todo do fundo, de mais ou menos quase 40% ao ano. Né, digamos, anualizado, pegando a média toda, de todos os pools, enfim. Mas teve pool que deu muito mais que isso, teve pool que deu menos. Mas, digamos, média, claro. se eu olhar a média, 40 ao ano, é um bom resultado. É um excelente resultado, pô. Está todo mundo feliz com a Selic a 15%, imagina 40%. Então, realmente é um resultado muito bom, histórico. Parabéns, cara. Exatamente. É um grande trabalho. E vocês têm... Falando um pouco da tese, até antes de entrar para os assuntos, vocês falaram assim, puta, a gente está muito focado no mercado digital. Sim. Então, economia real ou híbrida não é o foco de vocês, Deep Tech, né? Como é que... Fala um pouco, é todo digital, tem que ser B2B, pode ser B2C, fala um pouquinho sobre isso. Sim, como eu te falei, a nossa tese é de plataformas de software, de simplificadores tecnológicos. A gente não atua diretamente em digamos assim, mercado, em economia real, né? A gente sempre atua através de plataformas, então a gente investe em tecnologia. Normalmente, 90% B2B. Né? A gente gosta muito de B2B. A gente não tem muito case de B2C. Também esse último caso que eu te contei da NextFit é totalmente B2B. É plataforma de gestão de academia, para as academias, não para as pessoas. É claro, tem um viés com o cliente e tudo mais, mas o cliente é a academia. Né? Então, como isso, a gente tem outras plataformas, por exemplo, vem na cabeça agora a Just Travel, que é uma plataforma, por exemplo, de viagem. Então, ela é esse B2B. É o conhecimento nosso. Então, você conhece também. Então, esse tipo de plataforma, esse tipo de desenvolvimento tecnológico, a gente gosta. Né? Uma plataforma que tenha baixo custo de manutenção, alta escalabilidade e que se preocupe em pegar como cliente centros nevrálgicos, não necessariamente pegar o público, mas pegar quem pega o público. Né? A gente encontrou que esse B2B, digamos que tem menos risco que ir até o público. Né? A gente consegue manobrar melhor essa questão, né, da explosão da plataforma. E então é isso, é mais ou menos isso que a gente procura constantemente. E você falou tanto, sou representante, agora a gente já viu para representante. Conta um pouquinho dessa estratégia, o que é o representante regional da Bossa? Sim, então... Quais são os seus objetivos, quais são os seus desafios? Sim, claro. Então, hoje, se eu não estou errado, a gente está com 8 representantes, né, que são fora de São Paulo, né, do fundo. Eu, pessoalmente, sou do Rio. O nosso desafio é bem simples, né, tentar levar investimentos de venture capital para todo o Brasil. Né? São Paulo é uma realidade muito diferente dos demais estados e demais cidades do Brasil. É talvez o lugar onde o conceito de venture capital é mais maduro em absoluto. Né? Por exemplo, aqui no Rio, você deve saber melhor do que eu, que está muito mais tempo nessa área, eu sou recente. Aqui é muito difícil, né, fazer passar essa ideia de venture capital. Como a gente estava conversando antes, né, tem empresários que vai procurar ter investidores fora do Rio, sem saber o que tem já no Rio. Né? É isso vice-versa, tem muitos investidores que não olham para a cena carioca, enfim. Então a gente está tentando preencher essa ponte, né, construir essa ponte, preencher essa laguna. Então, o desafio hoje para mim é, obviamente, trazer quanto mais pessoas se interessarem em investir em venture capital, se interessar em conhecer mais a Bossa e, consequentemente, alimentar
né, o ecossistema como um todo, porque como a gente falou, não existe só investimento, é co-investimento. Então, se eu conseguir fazer isso pela Bossa, com certeza eu estou ajudando você, estou ajudando todas as realidades aqui em volta e vice-versa. Então, quanto mais sucesso vocês têm, tanto mais sucesso a gente tem. Então, eu não vejo isso como, vou comer mercado. Não, aliás, a gente está desenvolvendo o mercado. Não, com então, certeza. essa é a ideia que eu acho que a gente na Bossa tem também. E ano que vem a gente tem bastante projeto para levantar. Né? Por enquanto, eu estou só eu, uma bandeirinha assim, tentando agitar as águas, mas ano que vem vai vir podcast, vai vir eventos, vai vir muita coisa boa e espero da gente poder voltar a conversar e te dar um cenário mais atualizado. Francisco, primeiro queria de novo agradecer demais esse papo. A gente podia ficar aqui com horas conversando, falando sobre o ecossistema, sobre a Bossa, né? Mas eu acho que a gente cumpriu o objetivo inicial de dar um mínimo. Eu acho que o objetivo desse podcast é que a gente consiga, para o empreendedor que sempre pergunta, Carlos, mas me indica aí para os VCs, qual VC que você acha que consegue investir em mim? Então, a gente vai ter uma série de papos com vários VCs, onde você, empreendedor, vai poder ver as teses, onde se encaixa, como é que você faz. E aí eu vou terminar assim, para o empreendedor e para o investidor que quer se conectar com vocês, como é que ele faz? Então, temos o site da Bossa, né, super funcional, mas também tenho as minhas redes sociais pessoais, vocês podem me encontrar no LinkedIn como Francisco Pessina, tem o Instagram, é fran_pessina, então mesmo fisicamente falar comigo diretamente, que eu posso ajudar vocês a apresentar o case de vocês lá para as altas esferas. Então, muito obrigado, boa sorte nesse desafio e tenho certeza que vai ser um sucesso. Obrigado. Pessoal.